Brahma, Budweiser, Corona e Stella Artois são 4 das mais de 500 marcas comercializadas globalmente pela AB InBev em cerca de 150 países. Em entrevista ao Conexão Global, Pedro Orp, CMO da companhia, conta como tem sido coordenar o trabalho de marketing de todas essas marcas, assim como encontrar oportunidades num contexto em que bares e restaurantes seguem fechados ou somente agora começam a reabrir, e em que as agendas de audiovisual e eventos esportivos também foram afetadas pela pandemia. Acompanhe com a gente. Eu queria começar te perguntando como é que está sendo a atuação da AB InBev e as suas principais marcas nesse momento em que a gente tem aí já uma reabertura dos comércios globalmente, né, embora em diferentes. E, ao mesmo tempo, como é que estão sendo compartilhadas experiências de mercados em que isso está numa fase mais avançada em relação a outros? Claro. Primeiro, obrigado aí, Rosiane, por convidar a gente. A gente, na verdade, dividiu essa crise em fases, né? A gente viu uma primeira fase aí, que era a fase um pouco do medo, né? As pessoas realmente com receio muito grande, né? De enfim, serem infectadas, capacidade de instalar. Essa fase ainda está acontecendo em alguns países, né? Que estão com as infecções em alta. Depois a gente vê uma segunda fase, que é a fase um pouco mais de ansiedade, né? Quando já passou o pico, mas ainda não chegou uma solução permanente para essa crise. E aí, realmente, a fase do novo normal, como as pessoas estão dizendo, é a fase depois de que se achar uma solução permanente, que pode ser um tratamento efetivo ou uma vacina, né? Isso aí está todo mundo falando de final do ano que vem. Então, a gente realmente está longe dessa ainda, né? A gente realmente, como empresa global, né, a gente tem uma operação relevante na China, por exemplo, isso foi bom porque a gente conseguiu ver muito cedo o que estava acontecendo na China, né, e como o nosso business poderia se adaptar a essas novas circunstâncias, né? Então, agora é a mesma coisa, né? A China já abriu, já faz algum tempo, enfim, os casos na própria China ainda são muito pequenos, são muito localizados, e agora a gente está nessa fase aí da recuperação na China e a gente tem importado alguma dessas melhores práticas. Bom, e na questão da comunicação, especificamente, quais foram os ajustes, né? O marketing já vai poder ter um tom diferente agora nesse segundo semestre? A gente, assim, o que você tem que pensar o tempo todo numa crise como essa você tem que esquecer um pouco dos consumidores como consumidores e mais como seres humanos, né? Isso que a gente vem fazendo ao longo das fases da crise. Então, na primeira fase, que era a fase do medo, obviamente que cerveja não era a prioridade número 1 de ninguém. E a gente pensou, olha, as pessoas, como é que elas estão se sentindo e como é que eu posso usar a infraestrutura que eu tenho para poder endereçar essa necessidade das pessoas, né? Então, a gente, por exemplo, começou a fazer gel, né, nas nossas cervejarias para poder doar para os hospitais, etc. A gente começou a fazer máscaras, a gente começou a fazer hospitais, a gente começou a distribuir alimentos, enfim, a ajudar os bares que estavam fechados. Então, essa foi um pouco da nossa reação na primeira fase. Numa segunda fase, que as pessoas estão ficando mais habituadas a ficar em casa, aí realmente as pessoas queriam um pouco mais era de entretenimento, né, se divertir um pouco, tentar voltar um pouco à normalidade. E aí é que a gente começou a fazer as lives, né, que foram muito bem sucedidas aí no Brasil. A gente tem várias coisas relacionadas ao happy hour virtual, né, que a gente está vendo todo mundo fazendo. E agora, realmente, alguns países já reabrindo, a gente já está indo para a terceira fase, que é aí realmente voltar um pouco mais ao novo normal, né? E a gente vê algumas mudanças de hábito do consumidor, como, por exemplo, ficando mais em casa, né, e tendo mais refeições em casa. E a gente também está fazendo um esforço grande em ajudar os bares e restaurantes na reabertura, né? Desde prover melhores práticas de como bares e restaurantes estão reabrindo, até ajudar eles com itens de higiene e por assim vai.
Essa questão das lives, especificamente, Pedro, isso foi uma coisa que tomou muito corpo aqui no Brasil. Teve alguma coisa parecida em outro país ou foi um fenômeno meio que específico daqui? Na verdade, assim, o nosso time aí no Brasil, eles já tinham tido acesso, porque a gente já tinha visto na China também acontecendo, né? Então, logo no começo da crise na China, a gente começou a ver uma aceleração muito forte das lives. E na China, como o e-commerce também é muito grande, a gente viu lá uma mistura das lives com o e-commerce. E o time do Brasil viu isso, né, e trouxe um pouco dessa melhor prática da China. A gente tem um business relevante de e-commerce no Brasil também, então essa foi um dos aprendizados aí que a gente teve da China. E como é que fica a questão de ativação de marca, né? Porque assim, verão é uma época que tradicionalmente é forte como sazonalidade para o mercado de cerveja. O hemisfério norte está vivendo agora o verão, que o Brasil daqui a pouco a gente já vai estar nesse movimento também, porque o nosso inverno aqui não é aquele inverno. Mas como é que é fazer ativação de marcas sobre essas restrições agora dos novos protocolos? Eu acho que a palavra aí é agilidade, né? Você tem que entender muito bem como o consumidor mudou e adaptar não só o tom da sua comunicação, mas também o fundamento da comunicação para poder endereçar, né? Então, por exemplo, uma mudança grande, óbvia, que está acontecendo é uma mudança de canais, né? A gente, antigamente, né, a grande parte do negócio era em bares e restaurantes, e agora ele está migrando mais para um consumo domiciliar. Então, como é que você adapta os seus produtos e a sua comunicação para um consumo mais domiciliar? Depois tem a coisa também das ocasiões, né? Então, para te dar um exemplo, a gente vê em vários países do mundo, através do nosso social listening, um crescimento de ocasiões como churrasco, por exemplo, né? As pessoas estão ficando mais em casa, ficando em casa no fim de semana, mesmo quando começam a reabrir. As pessoas, às vezes, não querem ir para um bar com 100 pessoas, então elas convidam alguns amigos e fazem um churrasco em casa. Então, como é que a gente pode também desenvolver alguma coisa nesse sentido para um pouco usar essas novas plataformas, novas ocasiões? Pedro, uma outra questão que surgiu aí no meio dessa pandemia, teve toda a questão da discussão do boicote ao Facebook. Eu queria saber um pouco qual é a posição da Bembev e até se vocês já enfrentaram alguma questão assim, de brand safety que foi muito significativa e qual foi a reação? Olha, a gente, na verdade, trabalha muito próximo do Facebook, e não só do Facebook, mas de todas as plataformas digitais, nessas questões, né, sociais e questões de brand safety e etc. Né? A gente vem trabalhando com eles há muitos anos já, não só individualmente, né, mas também como indústria. É uma questão muito complexa, né? Uma questão muito complexa. Na verdade, essas plataformas, elas criaram um mundo virtual que tem quase a mesma escala do mundo real, né? Essas plataformas têm 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas conectadas na plataforma e, de certa forma, elas têm que ser um pouco as responsáveis por tudo que se fala e por todos os atos que são feitos dentro dessa plataforma. Muito do que acontece dentro das plataformas, você pode usar a inteligência artificial para identificar e para coibir comportamentos que sejam inaceitáveis. E as plataformas têm realmente evoluído muito, e a gente tem acompanhado o quanto a inteligência artificial tem ajudado na questão de brand safety ou de causas sociais. Mas, de novo, não é um problema fácil, é um problema complexo, não é um problema só do Facebook. Na verdade, é um problema que se aplica a todas as plataformas e a gente acredita que o diálogo e estar se conversando e tentando evoluir como indústria, né, para uma coisa que seja melhor do que é hoje, é realmente o nosso objetivo. Um pilar que é bastante explorado pelas cervejarias em geral é a questão do marketing esportivo, né? E eu queria saber como é que vocês lidaram aí nesse período em que os eventos estiveram suspensos e quais são as perspectivas para os próximos anos. Certo. Bom, a gente, na verdade, a gente fez muitas coisas
com os nossos parceiros, né, de esportes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em outros lugares. Vou te dar alguns exemplos. Então, uma das coisas é os estádios. Os estádios, obviamente, ficaram, né, sem utilização durante um período, e a gente se juntou a alguns times, alguns estádios que a gente tinha uma associação, e a gente falou para eles, olha, nesse momento a gente tem que deixar um pouco de lado o business e pensar o que é certo para as comunidades e o que a gente pode fazer junto. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a Cruz Vermelha estava sofrendo muito com doação de sangue, porque as pessoas pararam de doar sangue, pararam de sair de casa, pararam de ir ao hospital, e a doação de sangue é fundamental para uma série de doenças. Então, a gente se juntou com os nossos parceiros e a gente usou os estádios para fazer de uma maneira super segura, encorajar as pessoas a voltar a doar sangue. A gente aqui nos Estados Unidos fez mais de 60 ativações em estádios, né, de como para, enfim, aumentar a doação de sangue, né? Então, desde isso, né, que é uma coisa, né, totalmente à parte, é como você conseguir ajudar os parceiros e junto com eles para a nova maneira de se consumir esportes, né? Então, vários dos esportes agora, obviamente, não vão ter público, né? A gente vai ter que conviver com isso durante algum período, e aí a gente tem que pensar um pouco, né, junto com esses parceiros, é isso que a gente está fazendo, como a gente prover uma experiência o mais similar possível ao que os nossos consumidores tinham antes da pandemia. Pedro, uma outra indústria que está parada praticamente aí é de cinema e audiovisual, e a gente via muito product placement de cerveja, principalmente produções americanas aí, sempre alguém tomando uma cervejinha numa cena ou outra. Como é que isso está sendo substituído de alguma forma? O que virou esse tipo de investimento? Se a gente olhar, as necessidades humanas continuam muito similares do que eram pré-crise, né? E essa necessidade por entretenimento e cinema é uma coisa que a gente vê continuando, e não só continuando, mas acelerando. Se você olha streaming, né, Netflix e todos esses canais, eles, na verdade, vêm acelerando o consumo. Então, isso na verdade, uma migração de canais, né, do cinema presencial, né, e físico para streaming. E o que a gente tem feito também migrando um pouco do nosso foco, dos nossos investimentos para os canais que estão em crescimento, principalmente com as pessoas estando dentro de casa, né? Então, essa é um pouco da agilidade que a gente precisa ter nesse momento. E aí você citaria quais, principalmente? A gente trabalha, né, bastante com Netflix, por exemplo, né, de uma forma global. Mas, de novo, o Google, né, na plataforma do YouTube também, se você olhar as lives, né, e os concertos que a gente tinha um relacionamento com os artistas e com as plataformas que a gente tinha no mundo offline, o que a gente fez foi tentar migrar essas plataformas para o mundo online. Então, a live, acho que é um dos bons exemplos, como tentar, na medida do possível, substituir, né, os shows físicos que a gente tinha. A gente tinha informação de que existia por parte da Ambev, e aí, obviamente, envolvendo também a Bembev, a questão de internacionalizar mais a marca Brahma. Aí eu queria saber quais os desafios para internacionalizar uma marca e até como é que são essas decisões, de que marca vai ser regional, qual vai ser alçada a um plano mais global. A gente, na verdade, em 2004, a gente fez uma internacionalização da marca Brahma, né? A marca Brahma foi para uma série de países e existe ainda, né? Em alguns países, quando você vê internacionalmente, você tem a marca Brahma, né? Se você for na Rússia hoje, por exemplo, você vê Brahma. Então, tem alguns países, na Europa, alguns países também tem a marca Brahma, mas o nosso foco realmente nos próximos anos são as nossas marcas globais, né? Que são Stella Artois, Budweiser, Corona e Michelob Ultra. Esse realmente é o grande foco aí nos próximos anos, uma base global, né?
E aí isso é definido com base em que critérios, assim, principalmente, em linhas gerais? A gente sempre trabalha olhando para o consumidor e onde o consumidor está indo, né, um pouco para trás, e a gente vê quais são as marcas que têm um grande potencial em um número grande de países, né, ou seja, que marcas elas endereçam um consumidor global e necessidades humanas que são um pouco universais, né, e esse é o espaço que essas marcas estão ocupando hoje. O Brasil, até onde a gente saiba, é o segundo maior mercado para a Bembev, atrás somente dos Estados Unidos, né? E vinha ocorrendo aqui um movimento de refinar o paladar na questão da cerveja, né? E agora, por outro lado, a gente tem aí uma perspectiva de uma recessão econômica meio grande, séria. O que você acha que pode predominar aí no comportamento do consumidor? É uma questão de beber menos e melhor, ou pode acontecer downgrade mesmo? Como é que vocês avaliam esse cenário? Assim, Olha, se você olhar nas crises passadas que a gente teve, quase no mundo inteiro, né? Tanto no mundo inteiro em 2008, 2009, com a crise financeira, né? No Brasil a partir de 2015, né? Com a recessão, na verdade o premium vem crescendo mesmo durante as crises. Né? A gente vê um efeito que, às vezes, as pessoas, durante as crises, elas deixam de gastar em bens duráveis e passam um pouco mais para bens de consumo. É o luxo do dia a dia, né? E o prazer do dia a dia. E é isso que a gente vem observando nas crises passadas, aí, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Tendo dito isso, realmente tem uma camada da população que, num período de crise, fica mais sob pressão, e aí às vezes você vê um crescimento também das marcas mais baratas, né? Então, esse é um pouco a gente vê esses dois movimentos, né? Um movimento de o premium crescendo, porque várias pessoas começaram a gastar menos em bens duráveis, passaram um pouco para bens de consumo, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas que já tomavam cerveja, né? E cervejas mais caras, elas também às vezes tomando um pouco de cerveja mais barata. Bom, Pedro, retomando um pouquinho a questão do seu histórico, a gente lembra que você foi alçado a esse cargo global, inclusive por conta da sua atuação lá na ZX Ventures, e aí eu queria saber sua leitura aí sobre o papel que a inovação vai ter para companhias como a Bembev depois dessa pandemia, dessa situação toda inédita aí que a gente viveu. Inovação vai ser chave, né? Acho que as empresas que durante a crise e no pós-crise que tiverem mais agilidade e velocidade, acho que elas vão sair como empresas vencedoras. Essa crise tem um aspecto interessante, porque crises no passado reverteram tendências de longo prazo que a gente vinha observando. E essa crise ela tem mais acelerado as tendências que a gente tem visto do que revertido elas, né? Então, quando você olha o crescimento do e-commerce, né, ou o crescimento de streaming, o crescimento de gaming, todas essas coisas que a gente já vinha, o negócio das pessoas consumirem mais produtos em casa ao invés de fora de casa, essas todas são tendências que a gente já vem enxergando elas há muito tempo, mas realmente você agora vê um crescimento exponencial, né? Para você ter ideia, o e-commerce nos Estados Unidos, né, como percentual aí das vendas totais do varejo, era 14% em dezembro, né, e virou 28% durante a crise, né? Então, realmente acelerou muito essa tendência no longo prazo. Então, eu acho que quem entender melhor, né, a mudança de comportamento do consumidor e quem tiver agilidade para inovar, serão as companhias que vão sair melhores no pós-crise. Para a gente finalizar, queria uma questão aí sobre a companhia. Antes até da pandemia, já existiam pressões fortes aí para que a Bembev voltasse a dar um retorno fortíssimo, né? Eles ficaram meio acostumados com isso, né? E eu queria saber um pouco aí de como é que esses embates financeiros acabam chegando ao marketing ou influenciam de alguma maneira, até que ponto? Assim, a nossa cultura, Rosana, é uma cultura de dono, né? Assim, desde os nossos acionistas e o nosso board até
até a fábrica, os vendedores, todo mundo tem muito uma cultura de dono, então todo mundo pensa no longo prazo e pensa no que é correto para a companhia no longo prazo, né? Então, sempre vão existir, né? Eu acho que assim, o Brasil tem uma crise, né, que é desde de 2015, que tem sido uma crise dura. A Argentina tem crise, a China desacelerou um pouco do crescimento. Então, essas coisas, como companhia global, você sempre está exposto, né, a alguns países estarem no momento de crise. Mas, de novo, né, você tem que ter sempre um pouco da visão de longo prazo. E crise, às vezes, são grandes oportunidades, né? Porque você acaba que você faz as coisas que num período onde as coisas estavam mais amenas, você, às vezes, atitudes ou inovações ou mudanças de direção que você não faria em tempos normais, você, numa crise, você vai lá e faz, e são coisas que são boas de longo prazo, né? Então, esse é um pouco do espírito aqui. O espírito sempre foi um espírito mais de fazer as coisas corretas para o longo prazo, e eu acho que marketing é função disso, né? Para te falar o caso de ZX, né? A ZX foi fundada em 2015 para acelerar a inovação. Obviamente que ZX né? A gente requereu um investimento relevante no princípio. E em 2016, a gente fez a aquisição da SAB Miller, né, por mais de 100 bilhões de dólares, e a gente pegou dívida, né, para fazer essa aquisição. Então, a companhia ficou alavancada, ficou com dívida, e mesmo durante esse período que a gente precisava reduzir, né, o nosso endividamento, entregar mais lucro, a ZX estava lá, e a ZX continuou sendo investida, porque a gente sempre acredita nessas coisas de longo prazo. Elas fazem mais sentido do que ficar tentando gerenciar a companhia trimestre a trimestre. Pedro, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no nosso Conexão Global e te desejo um bom trabalho aí nesses próximos meses desafiadores para todo mundo. Obrigado, Rosiane, por estar com você. Um abraço.